Relativamente à primeira pergunta que estão a fazer, que é nós, enquanto gerentes de uma dependência bancária, de uma sucursal bancária, neste caso o Millennium BCP, a mudança da moeda, o que é que reconfigurou em termos de atividade financeira? Bem, em termos de atividade financeira, a introdução de uma moeda única provocou variedíssimas alterações, não é? Desde logo, alteração de legislação, não é? Porque a maior parte da legislação vem por diretivas comunitárias, e no caso emanadas pelo BCE, não é? Houve alteração da regulamentação, não é? Passou a ser uma regulamentação transversal aos países que adotaram a moeda euro, e depois, desde logo também, diretivas para comportamentos de mercados, e então há uma diretiva que é dos mercados de instrumentos financeiros que harmonizou a forma como nós comunicamos com os clientes, também melhorarmos ao nível do mecanismo para prevenção e branqueamento de capitais, não é? Em que houve um reforço claramente de práticas de compliance, e o que nos obriga, de certa forma, a termos, a nível da Europa, um comportamento completamente diferente, até porque o mundo mudou completamente desde essa parte, não é? Depois, a mudança do euro e escudo também, com a abertura de fronteiras a vários países, claramente nos pôs numa competição mais alta e a competitividade muito mais elevada, e no mercado apareceram novos players, novos bancos, porque há uma parte que é comum, que é o tema do euro, não é? Relativamente à segunda pergunta que fazem, que é vantagens para a economia portuguesa com a moeda, com a mudança da moeda. Vamos lá ver, como em tudo na vida, há sempre vantagens e inconvenientes, não é? As vantagens, e que já vos referi acima, foi, de certa forma, nós abrirmos a um mercado com 300 e qualquer coisa milhões de habitantes, de consumidores, não é? E esse balanço será positivo porque as economias tornaram-se muito mais globais, claramente, não é? Permitiram-nos estar num mercado muito mais aberto, não é? E por isso com outro tipo de profundidade. E depois, os nossos produtos, com base também em várias diretivas e com base em determinados critérios, ficaram mais reconhecidos, e por isso a liquidez desses produtos e a abrangência desses produtos em termos de vendas, e vamos lá ver, em termos de exportações, que é uma parte que nos interessa muito, claramente que nos favoreceu, não é? Que nos pôs num mercado muito mais aberto, que nos deu muitíssimas oportunidades. Agora, obrigou-nos também a criar produtos com valor acrescentado, sustentáveis, de certa forma, não é? E isso foi muito positivo. Agora, há alguns inconvenientes, claramente, não é? Porque a moeda ficou mais forte, em relação ao escudo, não é? Ficou uma moeda mais forte. Os preços, para nós deixámos de poder utilizar a moeda como instrumento, não é? E podemos desvalorizar ou valorizar a moeda pelas vantagens que nós poderíamos ter, ou fazer uma desvalorização, tornaríamos os nossos produtos mais competitivos nas vendas, mas não se consegue ter o melhor dos dois mundos, não é? Por isso, o tema é claramente positivo, não é? Temos mudado a moeda, se bem que os nossos salários sofreram, ou, aliás, não têm sofrido grandes evoluções, por isso o nosso poder de compra em relação ao resto da Europa não temos acompanhado o mesmo crescimento, claramente, não é? Mas provavelmente, se tivéssemos escudo, a nossa moeda era menos reconhecida, provavelmente estaríamos mais pobres, porque num mundo global e de competitividade global,
pois provavelmente, não sei se a coisa correria muito bem. Não sabemos, não é? Quer dizer, como estávamos, também não iria dar, não era? Não sei se vocês sabem, nós antes de termos euro tínhamos um sistema monetário europeu em que a nossa moeda escudo ficava numa banda de flutuação e não nos deixavam que a nossa moeda desvalorizasse demais ou se valorizasse demais, o que nos permitia ser competitivos. Esse mecanismo a Europa travou-nos, não é? Porque ou comprávamos as divisas ou vendíamos as divisas e mantíamos os nossos preços estáveis. E isso durou pouco, durou o tempo para nós transacionarmos e transferirmos e mudarmos a moeda para uma moeda única, mesmo que era euros, não é? O facto de não termos também fronteiras, a livre circulação de bens e pessoas, mercadorias, claramente posicionaram-nos no mundo, não é? Hoje temos um mercado mundo. Relativamente à vossa pergunta se a transição para o euro constitui um processo fácil. Vamos lá ver. O processo vamos lá ver, foi um processo bem preparado, bem pensado. Da experiência que eu tive, que tenho, mas que tive na altura, houve cuidado, claro, no tema transparência, não é? E o tema, as pessoas habituarem-se a pensar euro, escudos, ou escudos euro, como quiserem, porque na altura, cada vez que faziam um depósito, cada vez que faziam uma transação, vinha a denominação em euros e em escudos durante um período. Houve esse cuidado para nós começarmos a comparar os preços que eram com escudos e o preço que é com euros, não é? Vejam que um café, eu lembro perfeitamente, de custar 50 escudos, não é? E depois rapidamente começou a custar 50 cêntimos, não é? E dobrou, não é? Os nossos salários não acompanharam isso, mas globalmente deixe-me dizer-vos que as instituições europeias, o Estado português preparou bem esta transição, não é? Claramente foi, na minha opinião, eu acho que foi um processo relativamente simples, porque foi bem preparado. Esta é a minha percepção do tema. Sim, recordo-se. Também não. Acho que foi um tema bem de comunicação, de informação. Os principais órgãos de comunicação estiveram muito presentes e divulgaram perfeitamente, por isso eu acho que sim, foi claramente bem. E teve um período de adaptação também que foi importante para que toda a gente se adaptasse à moeda, em que durante algum momento funcionávamos com as duas moedas e isso não criou choque, nem... Tanto que foi rápido, que eu estive a ver, só fui precisar datas, que as duas moedas conviveram 2 meses. Não é? Nós começámos com euros a começarem a circular em 1 de janeiro de 2002, moeda mesmo, metálica, não é? Notas, e no dia 1 de março estávamos com euros já, não é? Ok? E começaram a andar as duas moedas e os bancos foram recolhendo os escudos e só deixavam ficar euros, recolhendo escudos, euros, não é? Por isso foi... Também se perpetuasse muito no tempo, vamos lá ver, também não, do ponto de vista de logística, também não seria uma coisa que seria fácil de conviver, até para nós bancos, estar a armazenar duas moedas distintas não era tema, por isso o tema da preparação foi muito importante, porque as pessoas estavam mais informadas, foram sendo muito informadas, e isso claramente sim. Se me falar em zonas mais rurais, demorou mais algum tempo, até porque as pessoas são um bocado mais velhas, não é? Demorou mais algum tempo, mas vamos lá ver, consistentemente foram apreendendo moeda euro, claramente. Não é?
Depois vocês fazem outra pergunta que é, do meu ponto de vista, que moeda se revelou mais benéfica para a vitalidade da economia portuguesa? Eu já vos respondi um bocado na introdução sobre esse tema, não é? Uma moeda, em relação à outra, há sempre uma vantagem, não é? Quer dizer, é o poder, um instrumento como a moeda de um país, é sempre um instrumento que tem as suas fraquezas, mas também tem os seus pontos fortes, não é? Os pontos fortes que nós temos como moeda é, se ela for efetivamente forte, ela será uma moeda de referência e aguenta e consegue pôr os produtos de uma economia fora e consegue aportar riqueza a esse país, não é? Economias mais, vamos lá ver, menos competitivas, o instrumento de valorização ou desvalorização da moeda é uma arma que um país tem e que claramente nos pode posicionar numa ótica para exportação, refriando consumos internos, é desvalorizando moeda, não é? Quer dizer, se nós desvalorizarmos qualquer produto que vem de fora, fica mais caro, não é? Por isso, importamos. As importações começam a ficar mais caras, por isso nós compramos menos carros, menos computadores, se tivermos uma moeda diferente, não é? Mas os nossos produtos ficam mais competitivos, porque conseguimos vender depois as batatas e as cebolas a preços mais baixos que noutros países se vendem, não é? Sob o ponto de vista de mundo, e vendo isto numa visão de mundo, a globalização que foi acontecendo desde os anos 80, mais ou menos, 90, só com uma moeda como o euro, só com uma moeda de referência, e na altura uma moeda nova, mas como agregava vários países, e no qual tínhamos o franco, o marco, havia moedas muitíssimo fortes, não era? Deu alguma credibilidade também à moeda, e por isso, uma vez só vos posso dizer que sim, que a mudança da moeda puxou por nós como obrigou-nos a ser mais competitivos, obrigou-nos claramente a sermos melhores, e por isso só podemos ver deste lado. Se formos ver por lado dos coitadinhos, pois aí já não foi tão bom. Porque agora já nos nossos produtos não são tão competitivos. Obrigar-nos a ser mais competitivos, obrigar-nos a trabalhar mais, obrigar-nos a olhar para os custos de produção de outra forma, obrigar-nos a um conjunto de situações que realmente nos aportou e nos faz estar nas principais montras dos mercados deste mundo. Quer dizer, mas por isso temos de ter uma moeda diferente do que aquela que nós tínhamos como escudo, é? Acho eu. Para uma economia frágil como a nossa, não é? Para uma economia frágil como a nossa. Depois fazem uma pergunta que é: em que medida o setor financeiro foi afetado com a entrada de uma nova moeda? No setor financeiro não tivemos assim, habituámos a trazer. Como sempre, o setor financeiro adapta-se a um tema, não é? Que é moeda euro. Tivemos aquela parte de logística, tivemos aquela parte em que tivemos que investir em novos equipamentos informáticos, tivemos que investir em formação de pessoas, mas isso é um processo que a banca faz, ou porque temos uma moeda diferente, mas ou porque temos uma realidades de mercados diferentes. O tema de investir investir na informática, não é? Investir nas pessoas é sempre tema dentro da banca. Aliás, a banca portuguesa é uma das bancas na Europa mais competitiva, não é? Nós conseguimos ter rácios de transformação, isto é, quando pegamos num euro de receita, nós aportamos mais ou menos metade do valor para custos dentro do banco. Por isso, a eficiência não chega a 50%. Quando a média na Europa anda nos 60%, 63%. Não é? Em cada euro que nós temos de receita, os custos de funcionamento da estrutura rondam mais ou menos os 60 cêntimos, não é? E, sob esse ponto de vista, nós somos muito mais eficientes. Somos mais eficientes porque investimos nas tecnologias, investimos em pessoas,
tentamos ter os melhores produtos financeiros e que vão de encontro às pessoas, às necessidades das pessoas. Por isso, vamos lá ver, isto é uma indústria que, sob o ponto de vista de tecnologia, ou de, se quiserem olhar do ponto de vista de tecnologia e de posicionamento, é das mais avançadas. Por isso, não ficamos a dever nada a ninguém. Está bem? Por isso, resumindo, foi afetado, mas de uma forma positiva. Quer dizer, não vejo de uma forma negativa. Em contexto europeu, a circulação da moeda tornou-se um processo facilitado. Considero que o euro estimulou a atividade de outros setores de que são exemplo a atividade comercial. Já respondi a isto, sim, claramente que sim. Respondi-vos na parte de trás, não é? Sob perspectiva bancária, como descreve a adaptação da sociedade portuguesa ao euro? Também já vos fiz referência a isso e, só resumindo com 2 palavras, a adaptação foi relativamente fácil e foi acomodada claramente pelos portugueses. Quer dizer, não houve grandes entropias, pelo contrário, eu acho que houve claramente um aceitar, resistências sempre, como em tudo na vida, no meio de tantas pessoas há sempre resistências, não é? Mas era uma inevitabilidade, por isso é euro e todos temos que nos adaptar. Quando somos confrontados com uma coisa ou é, adaptamos, não é? Claramente. E a preparação, conforme vos tinha dito, em termos de comunicação, foi bem conseguida, claramente. Ora, como idealiza o panorama económico português se o escudo permanecesse? Eu acho que estávamos mais frágeis, não é? Porque, vamos lá ver, se nós fôssemos um país com 70, 80 ou 90 milhões de pessoas, provavelmente tínhamos uma capacidade de produção completamente diferente e éramos, não sei se seríamos mais autónomos ou não, mas pelo menos se tivéssemos alguns recursos naturais, pois provavelmente, se calhar, poderíamos ter uma moeda só nossa, não era? E podíamos ser competitivos. Numa economia com 10 milhões de habitantes, pequena, periférica na Europa, não é? E com a quantidade de setores que ainda estavam por desenvolver e que hoje estão desenvolvidos, não é? Certo, porque certo. Portugal hoje, e quer em termos de turismo, de vias de comunicação, tecnologia é completamente diferente do que era há 20 anos atrás. Certo. E assumir essa moeda e fazer todo o percurso sozinho ia ser bastante mais difícil do que seria se fosse nos dias de hoje, até, não é? Mas também estou de acordo, acho que não estaríamos de certeza melhor. Não me parece, não é? Por isso, a minha opinião é que estamos melhor com o euro, se bem que, vamos lá ver, sob o ponto de vista de evolução dos salários, de poder de compra, em comparação com os Estados com a mesma moeda, estamos pior. Não é? Estamos cá mais atrás, não é? Na Europa, não é? Depois, uma palavra que descreva o processo de transição entre as duas moedas. Mundo. Descreve o processo desta forma, não é? Que é mundo. Eu acho que foi um processo realizado com êxito, se quiserem, outra palavra é êxito, mundo, global. Não sei. Me vem